Salve, salve, família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templar no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Nada bom, né? Nada bom. Hoje o vídeo vai ser um vídeo para a gente descarregar, para a gente falar algumas verdades, né? Para falarmos de mudança no time principal. Quem acompanha o Marcão Templário sabe, né? Sabe que a gente vinha colocando uma escalação que seria uma escalação ideal para o Vasco hoje. E eu sempre falava hoje, por quê? Porque o Vasco agora tem um elenco mais qualificado, o Vasco tem mexida. E precisando mexer, temos que mexer. Assunto do vídeo, pós-jogo do Vasco contra o Botafogo e contra o São Paulo. Nós vamos falar das duas partidas, porque são duas partidas completamente atípicas em relação às 10, 12 rodadas anteriores do Vasco. Alguma coisa aconteceu e o Marcão Templário tem uma tese para apresentar para vocês, né? Mas antes da gente continuar, por favor, né, aquele recado tradicional de sempre. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se o conteúdo estiver fazendo sentido, né, para você, novo visitante aqui do canal. Pois bem, o Vasco não entrou em campo contra o Botafogo, né? Assim, o Botafogo passeou na partida o tempo todo, pressionou o Vasco o tempo todo. Poderia ter sido muito mais. Se o Léo Jardim não faz ali duas, três grandes defesas, né? Poderia ter sido muito mais. Foi um verdadeiro passeio. Algo muito estranho está acontecendo dentro do Vasco, que nós vamos fazer análise aqui. Eu já havia pontuado isso no pós-jogo contra o São Paulo, né? Eu não gostei. Um Vasco totalmente sem sintonia, um Vasco não compacto, um Vasco desconexo, né? Ali os jogadores não estavam parecendo entrosados e se entendendo em campo como deveriam. E claro, né? Não somente os jogadores, como também a nossa comissão técnica de Fernando Diniz. Fernando Diniz mexendo muito mal, né? Começou lá contra o São Paulo. O Vasco até começou a pressionar no segundo tempo e de repente o Fernando Diniz resolve destruir o meio do campo e colocar só atacante, atacante de volante, atacante de meia, atacante de ponta, atacante de zagueiro, e deu no que deu, né? O Vasco perdeu o jogo, né? Um jogo que ele poderia ter buscado até mesmo uma virada se ele estivesse estruturado. Contra o Botafogo, os erros começam na escalação, né? A gente já falou aqui milhões de vezes, não só aqui, como em outros vários canais do Vasco da Gama e outras redes sociais do Vasco, que o Pablo Verrete, aos 37 anos, né? Aos 37 anos, virou um jogador de abafa. O que é um jogador de abafa? É um jogador de segundo tempo. É um jogador que entra lá pelos 30 do segundo tempo para a gente começar a jogar bola na área, porque ele é alto, ele é forte, ele tem bom posicionamento para brigar, para tentar fazer um gol. É jogador de abafa. Não é mais jogador para ser titular do Vasco. O Vasco entra com um a menos quando o Pablo Verrete é escalado, né? Aí fica o questionamento que foi feito lá na coletiva de imprensa com o Fernando Diniz. Existe alguma coisa combinada com o grupo, com o Pablo Verrete, que ele tem que ser o reserva imediato de qualquer um dos três atacantes? Não pode, né? Não pode. Nuno Moreira joga pelos lados de campo. O substituto tinha que ser o DVD. Essa é a mais pura verdade, né? E o Ryan ser mantido como centroavante. Ainda mais num jogo fora de casa, onde você precisa de velocidade, de fluidez na frente. Tanto para atacar quanto para apoiar o meio do campo nas marcações. Foi tudo errado. A escalação do Pablo Red foi errada pelo Fernando Diniz. Tietê, que também está sendo muito questionado. Concordo em alguma coisa com o Fernando Diniz e concordo com muito que a torcida do Vasco fala. O Tietê, até aquela contusão que ele teve no primeiro jogo contra o Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil, ele era um dos principais jogadores do Vasco. Vinha jogando muito bem, marcando, armando, dando velocidade, dando saúde ao meio-campo do Vasco. Realmente, depois daquela lesão para cá, ele não conseguiu mais render. Ok,
as oportunidades já foram dadas. E agora? Nós temos um Hugo Moura, né, que foi um cara que abraçou a causa da defesa. É um cara volante raiz, né? Tá na hora de voltar com ele, pô. Cadê o Thiago Mendes? Contratado a peso de ouro. Tá na hora da gente testar outros nomes no lugar do Tietê. Essa é a mais pura verdade. Insistir com esses jogadores é queimar os jogadores e acabar queimando todo o time do Vasco, porque você fica com 2 a menos. Hoje o Tietê não marca, não ajuda na armação, ele não está fazendo nada, né? Cadê o Paulinho Paula, que sumiu, que provavelmente vai sair do Vasco? Eu acho que está na hora do Vasco testar outros nomes ao lado do Barros, na volância do Vasco, tá? E Pablo Verrete se transformar de fato e de uma vez por todas em um jogador de abafa. Ponto. Ponto. Essa é a mais pura verdade. Uma outra situação também que a gente já vem pontuando há algum tempo, quem está acompanhando o canal Templário sabe disso, é que eu estava já preocupado com o cansaço, com a fadiga dos jogadores. O Vasco vinha num ritmo intenso, né, nessa arrancada no segundo turno, um ritmo intenso, tudo dando certo, né, o psicológico lá em cima, mas com muito desgaste físico e com muita repetição de escalações de jogadores importantes e veteranos como Felipe Coutinho. Eu acho que está na hora, já deveríamos estar fazendo isso, de fazer um pequeno descanso, um pequeno revezamento de jogadores chaves dentro do Vasco. O Ryan só foi poupado contra o Bragantino porque sentiu um pouco o posterior da coxa, senão não ia ser poupado. Não é por aí. Eu acho que está na hora agora, né, já que as coisas estão começando a ficar difíceis para o Vasco, com esses 2 resultados péssimos. Trabalha, Diniz, trabalha, né? Voltamos a falar o trabalho aqui no canal, né? Precisamos começar a revezar jogadores, né? Eu acho que a gente está na hora da gente poupar quem não está bem, né? Melhorar fundamento, dar descanso físico, pensando na reta final do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil em dezembro. Aí, tá chegando. Aí, tá chegando. Agora a gente vai ter uma sequência grande de jogos próximos, né? O famoso jogo meio de semana, final de semana, todos jogos decisivos. Se o Vasco não preparar um revezamento dos jogadores principais, a fadiga vai chegar de vez e o rendimento vai acabar. Alô, Diniz, trabalha, Diniz, trabalha! Né? Bota a cachola para pensar. O Vasco precisa de revezamento, senão a gente vai ter problema. O PH não jogou, não jogou, isso por suspensão, né? Mas isso acaba sendo um revezamento forçado. Ok, você dá o merecido descanso para 2 jogadores importantíssimos, titulares absolutos do Vasco. Mas a gente precisa fazer mais. E o Coutinho é um jogador que me preocupa. 33 anos. Está na hora da gente dar uma revezada. O jogador que é para revezar com o Coutinho é o Matheus França. Só que o Fernandinho está queimando o cara, pô. Alô, Diniz, você está queimando o cara. Você está colocando o cara de volante. Você está pedindo para o cara se queimar. O cara não é meio avançado, porra. Que diabo tu tá colocando o cara de volante? Volante você tem Thiago Mendes, você tem Paulinho Paula, você tem Hugo Moura. Usa os jogadores da posição que você tem para fazer o revezamento dessa volância, para você recuperar essa volância do Vasco. Matheus França veio para revezar com o Coutinho, porra. Para de queimar o cara, bicho. Senão você vai perder ele na reta final da temporada. E aí, quem é que vai revezar com o Coutinho? Vai ter que ser o DVD, que é atacante, pô. Vamos pensar, Diniz. Diniz está se perdendo, hein? Diniz está começando a querer se perder de novo. Voltou a improvisar, voltou a escalar mal, voltou a mexer mal. O time deu uma caída. Porra, tá tudo errado. Vamos recuperar. Eu estou preocupado, né? Do jeito que estão as coisas, o Vasco só volta a vencer contra o Juventude em casa, hein? Para sacramentar os benditos 45 pontos, que seria a nossa primeira fase, né, do Campeonato Brasileiro, e ficando distante da zona de classificação da Libertadores, que vai acabar nos restando somente garantir a Sul-Americana. Alô, Diniz, o que está acontecendo? Né? Uma outra situação que pode estar atrapalhando também, o vídeo não ficar muito longo aqui, a gente fechar,
os bastidores do Vasco é essa questão de renovação de contrato, tá, dos jogadores. É Rayan negociando extensão de contrato, com permanência dentro do Vasco, para não ser negociado agora. É Pumita com essa indefinição se fica ou não fica. É PH já sendo sondado porque está na seleção, muito provavelmente querendo valorização financeira. É o Lucas Piton, que o nego já fala dele sair já há muito tempo em toda janela. Será que já está tendo sondagem de novo? Será que já está tendo conversa de novo? Essas questões podem estar tirando o foco dos jogadores, podem estar atrapalhando os jogadores. Isso tem que ser visto também. Alô, Edmar Lopes! Trabalha! Trabalha nesse sentido. Eu sei que você está trabalhando muito na questão de qualificar ainda mais esse elenco para o ano que vem. A gente sabe disso, que você está nos bastidores aí atuando forte nisso também. Mas como você também está atuando forte na questão das renovações de contrato, atenção para que isso não vá atrapalhar dentro de campo. São esses pontos que eu queria colocar aqui para vocês, né?